difícil. Nunca falei essa história inteira assim. Eu sou a primeira filha dos meus pais, a primeira e única sobrinha dos meus tios e primeira e única neta dos meus avós. Automaticamente, faria sentido de que eu fosse a princesinha que é mimada por todos, por ser a única menina no meu núcleo familiar. Mas nem sempre a vida é um mar de rosas. Eu vou chorar. Quando criança, eu nunca tive nenhum problema em fazer amizade, em me enturmar na escola. E na igreja não era diferente. Sempre fui rodeada de amigos e nunca tive problema nenhum com a rejeição. Mas, infelizmente, era um ponto fraco que o inimigo já tinha encontrado dentro de mim para poder usar contra a minha pessoa. Pelo fato de eu ser a única menina da minha família, ter crescido com o meu irmão e mais 2 primos, eu via uma certa facilidade em fazer amizade com outros meninos. Mas a minha mãe vem de um contexto de que ela tinha 5 irmãos. E desses 5, 3 eram irmãs. Então elas eram em 4. Eu via a relação que elas tinham e eu tinha muita vontade de ter aquilo. Então isso causou em mim a necessidade de ter irmãs, que no caso eu nunca tive. A primeira busca de aprovação começou em amizades com meninas. Quando eu era muito pequenininha, eu estudei em uma escola, se eu não me engano o nome da escola era Florescer. E depois dessa escola, eu fui pro Colégio Ideal. Fiquei no Ideal da 1ª até a 3ª série. E lá eu não tinha isso de aprovação e nem nada, até porque eu era muito novinha, né? E eu tava com todas elas até o 3º ano, desde a 1ª série. Meus pais tiveram que tomar a decisão de colocar tanto eu quanto meu irmão em uma escola pública. E eu estudei durante 6 meses no Jacques Maritain. Eu fiz 6 meses do 4º ano lá. E lá, a maioria das meninas da minha sala se conheciam desde a 1ª série. Mas, como eu disse, eu não fiquei muito tempo lá, eu fiquei só 6 meses. De lá, eu me mudei de escola, voltei para uma escola particular chamada Pequeno Príncipe. Fiz a metade do 4º ano, o 5º e o 6º. E lá, todas as meninas também se conheciam desde a 1ª série ou até mesmo antes. Eu fui muito bem recebida, muito acolhida por todas as meninas, mas existia esse grupinho que era delas. Mas mesmo assim eu não me importava porque eu não estava naquela idade de sair com as amigas ainda. Até que, alguns meses depois de eu completar 12 anos, nós nos mudamos para os Estados Unidos. E foi aqui que eu me dei conta de que isso tinha sido uma arma poderosa que o inimigo estava usando contra a minha vida. E, infelizmente, eu dei ouvidos durante muito e muito tempo. Eu me mudei pra cá em abril de 2017. E por conta do ano escolar aqui ser diferente do ano escolar no Brasil, eu não ia poder entrar na escola ainda. Então eu teria que esperar até agosto de 2017 para poder estudar. E nesse tempo nós também conhecemos uma igreja que nós fomos. E, infelizmente, eu era a única menina dos pré-adolescentes que não falava inglês. Então, eu me senti rejeitada naquele momento. E também não culpo as meninas e nem os pré-adolescentes e as crianças daquele momento. Todas tinham crescido juntas e nasceram aqui ou vieram do Brasil muito pequenos, então não estavam acostumados realmente a se comunicar com os amigos em português. Eu lembro que teve uma festa do pijama e a líder na época tinha falado para as meninas. Era para falar em português, porque eu não falava inglês, então a gente tinha que se comunicar. E uma das meninas chegou para mim e me contou que uma das meninas falou que não gostava de mim e que não gostava que tinha que falar em português comigo. E a nossa líder ouviu. E na tentativa de apaziguar a situação, ela chamou todas as meninas no quarto e falou: se vocês não forem amigas da Thamisa, não vamos ter mais nenhum evento para os pré-adolescentes. A partir daquele dia, todas as meninas se tornaram minhas amigas. Então eu já não sabia mais diferenciar quem era minha amiga porque realmente queria ser minha amiga e quem era minha amiga simplesmente porque não queria deixar de ter a sua diversão dos pré-adolescentes. E infelizmente foi naquele momento que começou a nascer uma raiz de rejeição dentro do meu coração. Eu pedia todos os dias para minha mãe para voltar para o Brasil. Eu tinha um caderninho que os meus amigos do Brasil, da igreja, tinham feito, com mensagens me desejando boa sorte, dizendo que iriam sentir saudade. Eu pegava e eu lia e eu chorava. E eu dizia que não era justo eu estar vivendo o que eu estava vivendo, estando num país onde eu não me sentia pertencente. Quando chegou perto de agosto, eu achei que as coisas iam melhorar, pois eu iria ir para a escola. Mas, infelizmente, eu sofri bullying no 7º e no 8º ano do middle school aqui nos Estados Unidos. Nossa, Thamisa, você é uma menina que fala tanto da sua verdade, você não leva desaforo para casa. Sim, realmente. Mas eu não falava inglês, então nem tinha como me defender. E eu também nunca tinha convivido com americanos, então para mim aquilo era simplesmente a cultura deles.
E na escola que eu estudava também, as pessoas se conheciam desde muito novinhas. E isso só me remetia aos meus amigos do Brasil, que eu conhecia da igreja desde que eu tinha entrado na igreja, que eu chorava, pedia muito para minha mãe para nós voltarmos para o Brasil. E eu lembro que, mesmo já tendo desenvolvido amizades, mesmo já estando envolvida na igreja, eu continuava me sentindo rejeitada e continuava nessa busca incessante pela aprovação de todas as pessoas que estavam à minha volta. Para mim era muito confuso, porque na questão da língua, muita gente me ajudava, traduziam coisas para mim, na escola as pessoas me ajudavam com as lições que eu não entendia o que eu tinha que fazer, mas eu não era amiga de ninguém, eu não tinha pessoas com quem eu podia contar de verdade. E todas as vezes, depois que eu já estava mais envolvida na igreja, ou até mesmo tinha um grupo de amigos na escola, eu tentava fazer com que as pessoas que se sentiam rejeitadas se sentissem pertencentes. E elas ficavam muito gratas pela minha vida. Já ouvi dizer até de algumas que não foram embora para o Brasil porque me conheceram, eu fiz elas se sentirem acolhidas. Mas elas também não permaneciam. E por essa ânsia de aprovação e de querer ter amigas, porque o meu sonho sempre foi ter uma irmã, todas as vezes que eu me aproximava de alguma menina, a minha amizade com ela acabava se tornando tóxica. Eu não queria que essa minha amiga se tornasse amiga de mais ninguém, porque eu tinha medo de que se ela se tornasse amiga de outra pessoa, ela iria acabar deixando de ser minha amiga, porque encontrou outras amigas melhores. Então todas as amizades que eu tive dos meus 13 aos 15 anos com meninas, que eu dizia que eram minhas melhores amigas, foram amizades falhadas, porque eu fazia com que elas se sentissem sufocadas. E eu compreendo isso hoje, tendo o entendimento que eu tenho de tudo que eu passei. E também não as culpo por terem optado não serem minhas amigas, porque eu não sabia lidar com isso. E no ano de 2019, quando eu ainda tinha 14 anos, eu entrei no high school. Pensei, cara, agora vai ser incrível, agora eu vou poder fazer amizades. Mas eu tinha desencadeado uma crença limitante que eu não podia ser amiga de americanos, por conta do que tinha acontecido comigo no middle school. E eu não tinha noção disso, até eu entrar no high school. As pessoas que eu conhecia desde o middle school, que estavam no high school junto comigo, às vezes eu fingia que não os conhecia, porque tinha medo deles me tratarem da forma que outras pessoas me tratavam também. Então, aconteceu que eu me tornei amigo só de brasileiros durante o meu high school inteiro. De 2019 para 2020 foi quando as coisas pioraram muito. Porque essa minha busca incessante por aprovação e essa raiz de rejeição me fez me tornar uma amiga muito tóxica para as pessoas que estavam ao meu redor. Então as pessoas não tinham mais prazer de estar perto de mim, as pessoas não queriam estar perto de mim. E isso me fazia me sentir cada vez mais rejeitada. E eu queria, porque queria ser aceita pelas pessoas. E durante esse meio tempo que eu me sentia dessa forma e as pessoas foram se afastando de mim, eu só tinha 2 amigos muito próximos que me ajudaram a lidar com tudo que estava acontecendo. Foram as únicas pessoas que estiveram ao meu lado durante todo esse processo que eu estava passando. E aí o ano de 2020 chegou e fomos para a quarentena. Quando nós entramos na quarentena, eu me reaproximei de todos os meus amigos do Brasil. E mal sabia eu que durante a época da quarentena seria uma salvação, mas quando ela acabasse, seria a minha maldição. Eu conversava com os meus amigos do Brasil todos os dias durante a quarentena. Eram chamadas de vídeos de longas horas, chamadas no Zoom, um BBG, um Big Brother Gospel online. Pessoas que me ouviram, me conheciam, sabiam quem eu era e me ajudaram a trazer de volta a essência de quem a Thamisa verdadeiramente era. Voltei a participar dos GCs da minha igreja do Brasil, pois tudo estava sendo online. Até servir na minha igreja do Brasil, no tempo da quarentena, eu comecei a servir. Mas quando a quarentena acabou, eles voltaram a se reunir, voltaram a se encontrar, e eu não estava lá. E não tinha o que eu fazer, porque eu não ia voltar. Então a petição para voltar para o Brasil, todos os dias com os meus pais, voltaram. Era choro atrás de choro, crise de ansiedade atrás de crise de ansiedade. E eu não sabia mais o que fazer. Eu lembro que na época das aulas voltarem em 2020, eu falei para minha mãe que eu queria fazer online. E ela deixou. A minha vida inteira se resumia em um computador. Os meus amigos eu falava pela internet, pois todos estavam no Brasil. Eu fazia aula online, então era só eu ligar o Zoom. E eu servia na minha igreja do Brasil e não queria mais servir na minha igreja aqui. E eu implorava para voltar para o Brasil. Minha mãe começou a perceber que eu estava psicologicamente ficando cada dia pior e mandou que eu voltasse a ir para a escola, né? E eu voltei a ir à escola. Eu comecei a ignorar o fato de que tudo estava acontecendo, porque eu já não sabia mais lidar com as minhas emoções.
mas eu continuava me sentindo rejeitada, continuava buscando a aprovação das pessoas. No final do segundo ano do high school, que é o sophomore year, que já era em 2021, eu me aproximei das minhas primas do Brasil. E em 2021 elas vieram me visitar. E por elas conviverem comigo, as duas, durante um mês, elas começaram a me falar que eu era muito trouxa, que eu me rebaixava muito para as pessoas, que eu escutava muitas coisas que eu não deveria escutar calada, por essa minha busca por aprovação. Até mesmo delas. Às vezes eu agia de certa forma, me vestia de certa forma, até postava certas coisas para que elas gostassem mais de mim. Porque como eu nunca tinha tido irmãs, pensei, eu posso ter esse sonho realizado com as minhas primas. E uma delas, a Ana, ficou aqui por mais 3 meses. E durante esse tempo que ela estava aqui, foi quando eu comecei a realmente perceber tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Só que ela estando aqui me ajudava muito, me dava muita força de não aceitar essas coisas que estavam acontecendo comigo, ou até mesmo rebater, não me permitir estar em lugares onde eu não era aceita. Mas quando ela voltou para o Brasil, as coisas voltaram para onde elas estavam. E os anos foram se passando e eu continuei com essa mesma sensação. Porém, no meu penúltimo ano do high school, o meu amigo que estava comigo desde o meu primeiro ano do high school ia se graduar. Eu entrei em desespero, porque todos esses anos do high school eu me escondia atrás da sombra dele. Eu ficava com medo de fazer amizade, de ser rejeitada na escola. Eu andava com os brasileiros que já me conheciam, que conheciam ele. Eu me escondia atrás da sombra dele, não falava com ninguém, não conversava com ninguém. E ele veio conversar comigo e falou, eu vou embora. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa parar de ficar se escondendo atrás de mim. E aquilo foi um choque muito grande pra mim na época, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre conversei com todo mundo. Então eu não imaginei que alguém imaginasse que eu estivesse me escondendo atrás da sombra dela. Mas eu tava. Então, no meu último ano, lá estava eu, na minha cabeça, sozinha. Mas foi um ano que eu me permiti fazer amizade, fiz amigos americanos, converso com alguns deles até hoje. São pessoas muito queridas pra mim. Mas é muito louco porque eu penso, cara, eu vim pra outro país e eu não tenho um amigo americano, uma amiga americana que eu seja próxima, que eu converse. Porque eu sempre tive medo de ser rejeitada. Tanto que hoje eu olho pra trás e se eu pudesse voltar e reviver aqueles 4 anos e ter feito completamente diferente, eu faria. E eu lembro que no ano que eu graduei, foi um ano que eu saí da igreja que eu congregava, e entrei para a igreja que eu congrego hoje em dia, que é a Lagoinha. E quando eu entrei na igreja, eu não queria fazer amizade com ninguém. Eu não queria falar com ninguém. As pessoas que me conheciam na igreja de quando eu visitava achavam que eu era tímida, porque eu entrava muda na igreja e eu saía calada. E eu não queria conversar com ninguém, eu não queria fazer amizade com ninguém, porque eu tinha medo de ser rejeitada de novo. Eu tinha medo de agir de uma certa forma com que fizesse que as pessoas não quisessem estar perto de mim. Porque como eu sempre me senti rejeitada e buscava aprovação e acabava agindo de uma forma que fazia com que as pessoas se sentissem sufocadas em serem minhas amigas, eu achei que era mais fácil não ser amiga de ninguém. Mantive a minha amizade com a minha prima, que era a pessoa com quem eu conversava todos os dias, e achava que eu não precisava de mais ninguém. Tanto que quando eu entrei na igreja, na Lagoinha, eu não queria entrar, né? Eu fui por direcionamento de Deus, eu queria ter ido para uma outra igreja, porque eu tinha acabado de fazer amizade com pessoas lá, eu tinha várias amigas. Então eu pensei, cara, aqui é um lugar onde eu tenho um monte de amigo, eu sou aceita, as pessoas gostam de mim, mas ele não era o plano que Deus tinha pra mim. E hoje eu tenho consciência disso. Deus, ele precisou me tirar da minha zona de conforto, mesmo sendo um lugar que me doía, era a minha zona de conforto. Ele precisou me tirar da minha zona de conforto para ele poder me curar, porque eu mesmo não estava me permitindo que ele me curasse. E o primeiro passo para isso foi no próprio ano de 2023, eu fui para o encontro com Deus. Tiveram pregações e ministrações sobre a rejeição. Eu lembro que uma mulher veio orar por mim, declarando sobre a minha vida que eu não iria mais buscar a aprovação de ninguém, que eu não precisava me rebaixar para caber no mundo de ninguém e que eu não precisava mudar quem eu era para que as pessoas gostassem de mim. E aquilo já foi algo que mexeu muito comigo. Mas mesmo assim não mudou o fato de que eu não queria estar próxima de ninguém. Eu só conversava com a minha prima e as pessoas com quem eu trabalhava na época. Fui aos poucos me abrindo para algumas pessoas, mas eu tinha muita dificuldade. Eu vi o meu irmão criando um grupo de amigos, se aproximando de pessoas e eu não conseguia ter o mesmo. Tanto que no ano de 2024, eu já fazendo parte da liderança dos jovens da igreja, já tendo GCs na minha casa, tendo várias pessoas que se abriam comigo, conversavam comigo, mesmo assim, eu não queria me abrir com ninguém, eu não queria fazer amizade com ninguém, eu não sentia que ninguém quisesse estar perto de mim. Tanto que teve o acampamento
e no quarto das meninas eu não ficava com elas. Durante os cultos eu não ficava com elas, durante o tempo livre eu não ficava com elas. Quando eu ficava, eu fazia várias graças, ficava, ria, brincava, para que elas achassem que estava tudo bem. Mas eu não ficava muito porque eu achava que se eu ficasse muito elas não iriam gostar da forma que eu falava, da forma que eu agia. Então eu preferia ficar só um pouquinho para que elas soubessem que estava tudo bem e depois eu mesma me afastava. Porque o meu mecanismo de defesa, todos esses anos, sempre foram: se alguém está agindo estranho comigo, ou se alguém tem a possibilidade de me rejeitar, eu me afasto primeiro para que aquela pessoa não me machuque. E eu lembro que a partir do acampamento eu me aproximei muito da Yasmin. Foi um instrumento na mão do Senhor para me ajudar a ser curada dessa rejeição. Até que chegou um momento, em 2024, que a Yasmin me desafiou a liderar um GC junto com ela, só de meninas. E eu lembro que, na verdade, ela meio que me colocou contra a parede, eu não tive muita opção para dizer não. E eu entrei em desespero. Eu orava e eu falava: meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não sei o que vai acontecer. Como é que eu vou conseguir liderar meninas? Como é que eu vou conseguir dar palavra para meninas, falar para elas que elas têm que confiar umas nas outras, serem vulneráveis umas com as outras, contarem umas com as outras, se eu não me sinto assim? E foi um processo de cura muito grande na minha vida. Para mim era muito difícil. Eu não me sentia capaz de dar a palavra para as meninas. Eu achava que elas não iam me ouvir. Eu me menosprezava, eu me subestimava, eu achava que Deus não ia conseguir me usar. E pra mim era muito difícil, porque eu já tinha recebido muitas palavras. Muitas pessoas oraram por mim, dizendo que eu não era rejeitada, que eu era amada, que eu era filha. Pra mim era muito difícil, era uma linha muito tênue. E eu odiava sentir a rejeição, porque era como se eu limitasse o próprio amor de Deus pela minha vida com essa rejeição. Eu sentia que eu não era digna de sentir o amor dele, porque as pessoas não me amavam. E nesse meio tempo eu comecei a fazer a Bethel, que também é outro testemunho que o Senhor gerou e continua gerando dentro de mim. Quando eu fui para a imersão, que é um programa para os alunos da Bethel, em um dos cultos que a gente estava tendo na casa que nós alugamos, eu senti muito forte de pedir para a Bela e para o Felipe orarem por mim. Eu tinha muita dificuldade de ir até as pessoas pedindo para elas orarem por mim. Não sei, eu tinha vergonha, eu achava que eu não podia fazer isso. Só que naquele momento eu fui, graças a Deus, guiada pelo Espírito Santo, pedi para que eles orassem por mim. E na hora que eles vieram orar por mim, a Bela declarava muito alto. Era como se fosse a minha alma gritando através da vida dela, falando que não era mais para eu sofrer por aquilo, que Deus já tinha me libertado, que Deus já tinha me curado, e eu tinha que permitir que a cura entrasse. Eu tinha que acessar a cura, eu tinha que querer a cura. Porque Deus ele já tinha me entregue aquilo, que eu não era rejeitada, que eu era amada, que existiam pessoas que sim faziam questão de mim, e o que aconteceu comigo não me definia. E ela foi declarando várias coisas. E eu lembro que nós fizemos um ato profético no momento para que eu me libertasse daquilo mesmo, né? Que quando aquela noite acabou, eu tava tão leve, eu tava chocada. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia como me sentir. Eu olhava em volta e eu falava: uau, eu sou amada. Uau, Deus realmente me escolheu. E é tão clichê dizer isso, mas é verdade. E eu lembro que quando eu voltei pra Tampa, eu entrei em crise. Fiquei 3 semanas sem querer sair de casa, sem querer ir pra igreja, sem querer fazer nada. Porque eu dei ouvidos pro inimigo mais uma vez. Eu pensei: tá, realmente eu sou aceita, eu sou amada, eu sou escolhida. Eu só me senti amada quando eu estive lá na imersão. Eu só me senti amada com aquelas pessoas que oraram por mim. Eu só me senti escolhida quando aquelas pessoas faziam questão de mim. Eu fui trazendo à memória aquilo que me dava esperança, que era a palavra de Deus. E Deus falou muito forte ao meu coração. Ele permitiu com que eu fosse para um lugar, estivesse em um lugar onde eu me sentisse completamente pertencente, onde eu me sentisse completamente amada, para que ele pudesse me mostrar que tudo aquilo que o inimigo tinha plantado dentro do meu coração e dentro da minha mente durante todos aqueles anos era mentira. E que eu não tinha que cair por aquela armadilha de novo. E foi quando eu me levantei e eu decidi: eu não sou rejeitada. E a partir daquele momento, a minha identidade começou a ser transformada. Isso porque eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja, cresci ouvindo sobre o amor de Deus, cresci ouvindo que Ele nos ama, que Ele nos escolhe, que Ele nos separa. Eu declarava isso sobre a vida das pessoas, mas mesmo assim eu me sentia rejeitada por tudo e por todos, inclusive pela minha família. E eu não sabia como lidar com isso. E todas as vezes que o Senhor me mostrava o caminho diferente, eu caía na armadilha que o inimigo colocava na minha mente.
Então, a partir do momento que eu olhei e eu decidi, cara, eu não fui feita em vão. Deus não fez o mundo inteiro com um propósito e me fez com um molde quebrado. A partir do momento que eu tomei posse daquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida, foi quando eu entendi que eu não era rejeitada, que eu era assim amada, que eu era assim escolhida. Porque realmente isso só muda a partir do momento que nós nos posicionamos. E é aquela famosa frase, fake it till you make it. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser uma mudança da noite para o dia. Talvez possa ser, alguém pode orar por você, ou você mesmo pedir para Deus, e você ir dormir se sentindo rejeitado e acordar se sentindo a pessoa mais amada do mundo. Mas independente se comigo foi anos, ou se com outra pessoa foi dias, ou até mesmo horas, só é a prova de que Deus faz. E quando a gente se posiciona e escolhe estar debaixo daquilo que o Senhor disse que nós somos, nós nos sentimos verdadeiramente amados. Não ia fazer sentido Deus enviar o seu próprio Filho naquela cruz para morrer por nós, perdoar os nossos pecados, entregando o sacrifício perfeito no nosso lugar, se Ele quisesse que nós nos sentíssemos rejeitados do amor dele. Porque, infelizmente, mesmo eu tendo todos os exemplos que eu tinha, a conexão que eu tinha com o próprio Deus, isso tudo que aconteceu na minha vida fazia com que eu me sentisse rejeitada pelo próprio Pai. Mas Deus cura, Deus transforma e Deus renova. E é tão maluco porque às vezes a gente acaba até esquecendo aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu fui para o acampamento, o mesmo acampamento que eu fui em 2024, esse ano de 2025, e eu fiquei só com as meninas. Os únicos momentos que eu não estava com elas era o momento que eu estava derramada aos pés do Senhor, mas eu aproveitei muito com as minhas amigas. Ai, então você deixou de se sentir rejeitada porque você fez amigas. Não, eu não estou dizendo que eu deixei de me sentir rejeitada quando eu fiz amigas, até porque outras meninas, desde a época que eu entrei na igreja, ou até mesmo quando eu estava na outra igreja, ou até mesmo quando eu estava na escola, pessoas, meninas, tentavam se aproximar de mim e fazer amizade comigo. Mas eu achava que elas não iriam querer ser minhas amigas. Então, algo precisou mudar dentro de mim. Eu precisei entender a minha identidade em Cristo para que eu pudesse me aproximar de pessoas, entender o meu propósito, melhorar a minha liderança e até mesmo meu relacionamento com Deus. E eu sei que cada caso é um caso, cada processo é um processo. Mas o que eu quero te dizer hoje é que você não é rejeitada. Da mesma forma que eu fui curada, você também pode ser. O meu processo foi muito longo, porque eu não quis ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que Ele me direcionava para um caminho, eu insistia em seguir em outro. Então, o meu conselho é: ouça a voz de Deus. Escuta o que Ele diz para você, ao invés do que o mundo diz sobre você. A única aprovação que nós devemos buscar é a aprovação dos céus, a aprovação do Senhor. E se o inimigo está tentando mentir para você, dizendo que você é rejeitada, que ninguém te ama, que ninguém te quer por perto, saiba que ele está tentando plantar uma mentira dentro do teu coração. E não faça como eu. Não permita que essa raiz de rejeição cresça dentro de você. Se posicione e faça diferente. Eu sei que a história é longa, mas eu espero que a minha história tenha feito sentido e que ela possa te ajudar de alguma forma. Um beijo e fica com Deus.